Gente, o Ministério das Relações Exteriores enviou uma nota à Embaixada da China em réplica à resposta do país a mensagens postadas nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente Jair Bolsonaro publicou que o governo brasileiro declarou apoio à aliança norte-americana para ter o que chamou de 5G seguro e sem espionagem da China. A Embaixada da China no Brasil se pronunciou no dia seguinte e chamou de infundadas as insinuações do deputado. A mensagem ainda contém ameaça de consequências negativas a quem perturbasse a parceria China-Brasil. Em resposta, o Itamaraty diz que o tratamento de temas de interesse comum por parte de agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil, através das redes sociais, não é construtivo. O governo afirma que o tom da resposta da embaixada às declarações do congressista foi ofensivo. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou a fala de Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi apenas uma declaração de um parlamentar e que o trabalho do governo com o país asiático continua. Durante o discurso, em evento promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China, Mourão ressaltou que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e que essa situação foi intensificada durante a pandemia do novo coronavírus. Paulo Figueiredo, você começa essa. Olha, eu gostei bastante da nota, não posso dizer que não gostei. Eu já tinha dito ontem, na minha participação no programa aqui, que eu dava completa razão à alegação que o deputado Eduardo Bolsonaro fez. Uma alegação factual, baseada na opinião de quase todos os países da comunidade internacional de inteligência, pelo menos os países ocidentais. E com assinatura e com a opinião concordante de mais de 20 países que já tinham banido ou diminuído a participação de empresas chinesas na sua área de telecomunicações. O que eu gosto da nota é o seguinte: ela é educada, é uma nota educada, ela é diplomática, mas ela tem recados importantes e ela tem algumas ironias que eu considerei deliciosas, né? A primeira parte é que existe um protocolo a ser seguido, e esse embaixador chinês, não é a primeira vez, eu esqueci o nome dele, mas não é a primeira vez, ele toda hora dá um faniquito. E ele age com uma agressividade nas redes sociais como se ele fosse o Donald Trump falando no Twitter, só que ele não é o presidente dos Estados Unidos, ele não é nenhuma autoridade constituída. E você tem determinadas regras na diplomacia que precisam ser seguidas. Então, assim, dar piti no Twitter é novidade na diplomacia mundial, né? Você tem os tais dos canais diplomáticos, etc. E não foram seguidos. O Ministério, na nota, ele chama de inadequado, né, que a embaixada tenha se pronunciado também sobre a relação do Brasil com os outros países. Porque, de fato, como é que é isso? A China vai falar sobre a relação do Brasil com os outros países? Isso não acontece em lugar nenhum. Eles falam aqui, tendo presente que a embaixada do Brasil em Pequim não se pronuncia sobre as relações da República Popular da China com terceiros países. É verdade, a embaixada brasileira não se pronuncia sobre a relação da China com outros países. Isso também é básico de diplomacia, também é uma etiqueta muito, muito comum, muito fundamental para embaixadores, né, para diplomatas. Tem uma alfinetada na declaração, bem sutil, que eu gostei, que diz o seguinte: o Brasil é um país democrático, com plena separação de poderes e vigência do Estado de Direito e liberdade de expressão. E isso é engraçado porque isso está colocado na nota, mas a China não é nada disso. Não é um Estado democrático, não é um Estado de Direito, não é um país democrático, não tem separação dos poderes e também não tem liberdade de expressão. Ele continua dizendo o seguinte, que a China deve respeitar o ordenamento constitucional do Brasil como o Brasil respeita da China. Só que não tem ordenamento constitucional na China. A China vive uma ditadura absoluta. Aí vem outro coice na nota dizendo que o governo brasileiro toma suas decisões pensando no melhor para o povo brasileiro. Aí completa, da mesma forma que o governo chinês toma as suas decisões soberanas, não nunca pensando a nota não diz, né? Mas dá a entender que não pensando no melhor para o povo chinês. E de um modo geral, a carta segue a parte, fala das boas relações, aquela coisa que todo mundo gosta, né? Essa, muito em linha com o que o general Mourão fala, que o Brasil é um país parceiro da China, parceria de longa duração, aquele blá 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 que o pessoal gosta de ouvir, mas foi uma bem-dada. De vez em quando é preciso devolver, não dá para ficar apanhando e ouvindo o faniquito do embaixador chinês o tempo inteiro no Twitter. Thaís Oyama.
Paulo, eu acho que chega a ser até engraçado, né? O fato de o governo do Brasil ter um Ministério do Meio Ambiente que detesta o meio ambiente, o fato de até há pouco tempo o governo ter um Ministério da Educação que tinha um ministro sem educação e que odiava as universidades, e agora, aparentemente, o fato de ter um Ministério das Relações Exteriores que briga contra as boas relações do Brasil no exterior, né? Porque, com todo respeito ao Paulo, eu não acho nem educada, nem deliciosa, nem muito menos diplomática essa nota que o Itamaraty soltou. Primeiro porque o Itamaraty não tinha nada que jogar lenha na fogueira nessa nova fricção do Brasil com o seu principal parceiro comercial, que é a China. Depois, o Itamaraty não tinha que tomar as dores do filho do presidente da República, e em tomando as dores do filho do presidente da República, como fez o Itamaraty, ele poderia, ao menos, ter encontrado um argumento menos risível, né, Paulo? Porque, veja só, quando ele fala que não é apropriado aos agentes diplomáticos da República Popular da China tratarem dos assuntos da relação Brasil-China através das redes sociais. Isso é risível num país em que o presidente não só trata de todos os assuntos nas redes sociais, como dá piti, como arruma confusão, como arruma briga, provoca adversários, como fazem também todos os seus filhos e também os seus ministros, né? Vamos lá, alguns dos seus filhos e alguns dos seus ministros. Mas como faz o governo, né? Ele só faz isso, só arruma confusão pela rede social o tempo todo. Mas vamos reconhecer aqui que a nota do Itamaraty começa muito mal e termina menos mal, né? Para os padrões diplomáticos do governo Bolsonaro. Ele diz que, pelo menos diz o seguinte, que essa manifestação contra o fato de ter sido feita através das redes sociais, a manifestação da China contra o tweet do Eduardo Bolsonaro, não é uma atitude construtiva, cria fricções e apenas serve aos interesses daqueles que, porventura, não desejam promover as boas relações entre Brasil e China. Bom, então, ao menos alguém teve o bom senso de lembrar que nós queremos ter uma boa relação com o nosso principal parceiro comercial. Já é alguma coisa, né? Quanto ao vice Hamilton Mourão, eu acho que ele deu um tremendo azar, né, Paulo? Porque que ele sempre foi esse contraponto na retórica anti-China do governo, isso todo mundo sabe, que ele já arrumou briga com olavistas e bolsonaristas radicais por causa dessa posição, também é sabido. E também é sabido que o presidente Bolsonaro fica louco da vida quando o vice-presidente vem a público dizer o contrário do que ele, Bolsonaro, disse, por exemplo, em relação a questões envolvendo a China. Recentemente, quando o vice se pronunciou a respeito da provável, suposta, possível entrada da Huawei no Brasil para a implantação da tecnologia 5G, lembremos que o presidente disse lá, quem manda nisso sou eu, quem decide sou eu, numa clara resposta ao que disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, isso tudo é sabido, mas certamente não devia estar na conta do vice-presidente Hamilton Mourão estar nesse evento em que ele estava no dia seguinte à polêmica toda criada pelo Eduardo Bolsonaro com a Embaixada da China, né? Esse evento já estava agendado e daí o vice optou por não cancelar. Ele podia ter feito isso, mas optou por não cancelar, foi lá e disse o que disse, sem citar a fala do filho do presidente da República, mas uma clara reafirmação daquilo que ele sempre disse, que era a necessidade do governo de manter boas relações comerciais com a China. Então, ele vai, de novo, tomar bordoada da turma ideológica. Não será a primeira vez, né? Lembrando que, no ano passado, numa crise parecida com essa, Mourão, desde dizendo que dizia Bolsonaro, a ala ideológica do governo, fora do governo toda, descendo a lenha nele, tudo isso, lembrando que, nesse período, o presidente Bolsonaro não se opôs a que um aliado dele na Câmara, o deputado Marcos Feliciano, fosse pedir o impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão, né? Ele fez isso, todo mundo se lembra, e o pedido de impeachment se deu pela justificativa de traição. Isso foi o que um aliado do presidente Bolsonaro fez. Então, vamos ver qual será dessa vez a vingança que aguarda o vice-presidente Hamilton Mourão. Josias. O Guimarães Rosa tem uma frase que serve com perfeição para definir o comportamento que deveria ser adotado na implantação da tecnologia 5G no Brasil.
O escritor ensinou que a onça, quando dá o bote, é porque já olhou tudo o que tinha que olhar. A onça, no caso do 5G, é o Brasil. O país vai realizar no ano que vem um mega leilão, vai ser um dos maiores negócios do planeta em 2021. E nós estamos sendo assediados por Estados Unidos e China. O que faria a onça? Observaria a cena, colocaria americanos e chineses para brigar entre si, ouviria o que cada um tem a oferecer e só então, depois de observar adequadamente as circunstâncias, daria o bote, servindo aos brasileiros a opção mais suculenta, aquela que atenda mais adequadamente ao interesse nacional. O que faz o governo Bolsonaro? Associa-se de antemão à estratégia do presidente americano, Donald Trump. É contra esse pano de fundo que o Eduardo Bolsonaro brinca de tuiteiro, escrevendo e apagando nas redes sociais manifestações anti-China, e com as suas diatribes, o filho do presidente leva o governo do seu pai a exercitar no seu grau máximo a principal característica da atual gestão, que é a falta de nexo. Enquanto o subchanceler Ernesto Araújo troca caneladas com a embaixada chinesa para defender o filho do chefe, o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi acomodado pelo presidente Bolsonaro numa comissão de cooperação bilateral com os chineses, enaltece a China. Lembrando que a China é a maior parceira comercial do Brasil há 11 anos. O Brasil se tornou palco dessa guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos. O melhor que o governo brasileiro tem a fazer é apostar na guerra. Os americanos acusam a Huawei, que é a gigante chinesa do 5G, de espionar para a ditadura da China. Essa suspeita de bisbilhotagem ela é compartilhada por algumas das principais democracias do mundo. A Huawei está operando no Brasil faz 20 anos. Cabe aos negociadores brasileiros indagar dos chineses o que é que vocês têm a oferecer em termos econômicos e de segurança. Os americanos, eles não dispõem dessa tecnologia, eles estão defendendo a sueca, que é Ericsson, e a finlandesa Nokia. Ofereceram, no final de outubro, os Estados Unidos, linhas de crédito de $1 bilhão. As telefônicas brasileiras estão dizendo que é pouco para fazer a migração tecnológica. É preciso exigir mais. Se a decisão for contra a Huawei, os chineses não terão do que reclamar, porque os Estados Unidos e os fornecedores europeus terão feito as melhores propostas, as propostas mais vantajosas ao Brasil. Assim deveria se comportar o Brasil, se encarasse esse negócio do 5G como a onça lá da frase do Guimarães Rosa. Mas o governo Bolsonaro prefere se comportar como um gatinho mimoso, refugiado no colo do Donald Trump, que é um presidente que vai deixar o cargo em janeiro. Isto não parece sério. Isso não parece fazer jus ao país. Isso não parece servir ao interesse nacional. Muito bem, podemos encerrar essa discussão, Paulo? Não, eu queria dar duas palavrinhas aqui. Bom, primeiro que não é possível que ninguém entenda a diferença entre um político e um diplomata. Né? O político, ele é, pela sua função, natural da sua função, ele fala bastante mesmo no Twitter, ele fala em palanque, ele fala onde for. Hoje o palanque é o Twitter, né? Então é normal isso, aí sempre aconteceu, sempre vai acontecer, todos os políticos vão fazer isso. Agora, o diplomata, ele tem que se comportar de acordo com a etiqueta diplomata. Ele tem prerrogativas, ele tem privilégios, tem proteções legais, mas ele também tem uma etiqueta que normalmente todos os países seguem. Então eu não sei se a comparação do presidente Bolsonaro fazer os tweets dele, ou Donald Trump, ou qualquer líder de qualquer lugar, ou qualquer político, o Rodrigo Maia também adora fazer uns tweets de vez em quando, se metendo inclusive em assuntos que não tem nada a ver com ele. Isso é normal de um político. O que não é normal, só para fazer a separação para o espectador, é um diplomata fazer isso. O embaixador chinês no Brasil, ele é o chefe da diplomacia chinesa dentro do Brasil. Então não dá para fazer uma comparação entre esses dois comportamentos. É uma coisa sem pé nem cabeça. Agora, o Josias citou o Guimarães Rosa, eu gostei, mas eu prefiro citar o Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld dizia o seguinte: a aparência de fraqueza, ela é provocativa. E toda vez que o Brasil se coloca numa posição subserviente e fraca em relação a um país que está espionando o mundo inteiro, invade os outros países, invade os seus vizinhos, ocupa ilhas no mar, em áreas internacionais, impede a livre navegação.
olha só, a gente não está lidando com um país comum, um Estado democrático de direito. A China não é a Alemanha, a China não é a França. A China é um país que tem ambições imperialistas declaradas por eles mesmos. Eles dizem que querem ser a potência hegemônica do mundo, não é uma opinião. Assim como não é uma opinião, não é um delírio do Donald Trump, essa questão da espionagem chinesa através do 5G, e que pode sim estar acontecendo através do 4G também. É que se descobriu isso recentemente. E agora que se descobriu, não dá para fechar os olhos, não dá para a gente ignorar, não dá para a gente falar, não, mas os melhores interesses econômicos. Não é só interesse econômico que está em jogo aqui. Tem coisas que vêm antes da economia. Soberania nacional, gente, prestem atenção. Um backdoor no 5G no brasileiro significa que qualquer autoridade que tenha acesso a esse backdoor vai saber onde estão todos e o que estão falando todos no Brasil. Tudo bem, para o João das Couves isso não faz diferença, mas faz diferença para um militar, para alguém que tem um segredo tecnológico, para alguém que tem um segredo estratégico. O Brasil tem interesses estratégicos. Isso não é coisa só de filme. Então, assim, não dá para a gente fazer de conta que isso não existe. Não dá para a gente olhar para o lado e falar assim, não, isso aí é só interesse econômico. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil existe para defender os interesses do Brasil no exterior. E quais são os interesses do Brasil no exterior? O Brasil está sendo atacado por um piti do embaixador chinês. Agora, alguém tem que responder alguma coisa. O que é para fazer? Okay. É para ficar calado? Tá jogando água na fogueira? Não, é o que eu disse. A aparência de fraqueza atrai agressividade, é provocativa. Então, tem que botar um ponto final nessa história. Perfeito. Josias, bem curtinho, por favor. Curtinho. O Paulo fala em subserviência e fraqueza. São palavras-chave nesse negócio. O Brasil se porta de forma subserviente e fraca diante de Donald Trump. O Brasil tem que ser forte e altivo em relação a todos os seus parceiros. Aqui não importa ao Brasil assumir um lado, tomar um lado no início de uma negociação. O Brasil precisa ouvir os dois lados. A decisão pode ser contra a Huawei, mas precisa ser tomada depois de uma ampla negociação em que você extraia tudo o que for do interesse nacional do lado vencedor. E aí, o lado perdedor pode ter até a China. Ele vai dizer, poxa, realmente o Brasil fez um grande negócio. E não pode reclamar. Agora, não dá para se entregar graciosamente. Por que eu vou me alinhar no início de uma negociação, tendo o mercado que tenho? Você tem vários países, Josias, na negociação. Você só está dizendo o seguinte... Ora, não tem nem Estados Unidos, Josias. Os Estados Unidos, como você falou, não tem tecnologia. Você falou, eu estou repetindo o que você falou. Você disse que os Estados Unidos não têm essa tecnologia. Por essa razão, então como é que o Brasil está subserviente aos Estados Unidos? Até por essa razão não faz sentido que o presidente, o seu filho, diga, olha, estamos aqui nos aliando à frente que foi aberta pelos Estados Unidos contra a espionagem chinesa. Ora, tem que ser profissional. A frente é uma aliança global de protocolos. Pelo amor de Deus, queridos, não tem nada a ver com os Estados Unidos.